Meditação sobre o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 7 ao 8. A perseverança do apóstolo Paulo até o fim. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão, minha irmã, companheiros de devocional diário da Bíblia JFA, vamos pensar nesse momento sobre o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 7 e 8, e sobre o bom combate combatido por Paulo, sobre a sua perseverança até o fim, sobre aquilo que ele já previa sobre o seu martírio, sobre os momentos derradeiros da jornada desse grandiosíssimo homem de Deus. Paulo sabia que a sua carreira estava terminando. Isso é fato, o texto deixa claro. Ele tinha a noção clara de que em pouco tempo se daria a sua partida. Chegaria ao fim a sua breve existência. Ele tinha essa convicção de que naquele momento, perto dali, se daria o encontro dele com o seu Salvador e de quem receberia inclusive a coroa da justiça, uma recompensa fiel pela dedicação e entrega de toda a sua vida à causa do Evangelho. Ele faz essa declaração conhecidíssima no momento em que prevê o seu martírio, quando ele diz que agora ele já estava sendo oferecido por libação e que o tempo da partida dele já era chegado. Aí no verso 7 ele declara que combateu o bom combate. Também diz que completou a carreira, terminou a carreira e, importante, guardou a fé. Ele tinha a convicção da coroa da justiça que o aguardava, que o Senhor, o justo juiz, que conhecia a sua história, daria a ele naquele dia. Ele também assevera que não somente a ele, mas a todos quanto amassem a vinda de Jesus. Eu quero convidá-los a refletirmos mais profundamente no versículo 7, para falarmos da perseverança do apóstolo Paulo. Quando ele fala que combateu o bom combate, isso remete objetivamente ao fato de que o Evangelho não é uma colônia de férias, não é um lugar de se dar bem, não é um lugar de somente gozo e desfrute e festa. Pode até ser, mas sobretudo a carreira em Deus é um lugar de combates, embates, guerras, conquistas, derrota de inimigos, lutas. Paulo fala que ele combateu. Mas eu destaco ainda, detalhando um pouco mais, que não foi qualquer combate que ele combateu. Mas ele declara que combateu o bom combate. Certamente, há muitas pessoas que têm a noção de guerra, das batalhas, mas elas estão combatendo o mau combate. Eu quero declarar que não basta combater, precisa combater o bom combate. Os maus combates são aqueles que são feitos contra pessoas, são aqueles que envolvem dissensão, peleja, rivalidade, sentimento faccioso, aos quais sentimentos e motivações e espíritos a Bíblia diz que são terrenos, animais, diabólicos, sabedoria do inferno. Quando Paulo fala de combate, ele fala do bom combate. Certamente o bom combate tem a ver com aqueles que dizem respeito aos confrontos que precisamos diariamente exercermos contra as nossas lutas, inclinações erradas, contra a carne, contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra as nossas falhas de caráter, no domínio da nossa língua, nas nossas motivações. O bom combate tem a ver com as conquistas em prol do reino, com resistir às perseguições, às provações, às tentações, o sentimento de desânimo, a vontade de olhar para trás.
E certamente o bom combate é aquele que não é travado com armas humanas, materiais, porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue e que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Estes são os indícios e as características do bom combate. Avançando nesse texto, além do bom combate que ele declara, ele fala ainda que ele terminou a carreira. Nós vivemos um tempo mais do que nunca em que as pessoas começam uma porção de coisas, inúmeros projetos, empreendimentos, negócios, relacionamentos, histórias, jornadas, planejamentos, faculdades, cursos. Eles começam muitas coisas, uma vida ministerial, mas eles não terminam todas essas coisas. Como dizia um conhecido meu, há muitas iniciativas e pouquíssimas acabativas. Paulo fala que ele completou a carreira, ele concluiu a jornada, ele não parou pelo meio, ele não recuou. As pessoas param o tempo todo, trocam de curso, trocam de faculdade, de marido, de esposa, trocam de emprego como trocam de roupa. Vivemos tempos em que tudo é descartável. Paulo foi até o final. Combati o bom combate, completei a carreira. E além de combater, remeter a um ambiente de batalhas, conquistas, avanços. Além de combater o bom combate, referendando as lutas que devemos optar. Além de completar a carreira, de terminar o que começou, talvez aqui o mais desafiador, Paulo fala que guardou a fé. Quem será que teve mais motivos na jornada cristã do que Paulo para perder a fé nos homens, na humanidade, no Evangelho, sendo ele alguém abnegado que sofreu muito por amor ao Evangelho? Desde a sua conversão, passando pelo seu envio, os lugares por onde foi, as prisões, os açoites, os naufrágios, os perigos entre falsos irmãos, os perigos com os de dentro, com os de fora, a nudez, a fome, a escassez. Quanto Paulo sofreu pela causa de Cristo. Quanto ele aprendeu que era duro recalcitrar contra os aguilhões. Esse que era um vaso escolhido para Deus, palavras declaradas por Jesus para Ananias no momento da sua conversão, história narrada no livro de Atos. Paulo que foi traído, abandonado, teve pessoas que não foram na sua defesa, não o assistiram, passou fome, nudez, açoites, prisões, e ainda assim ele guarda a fé. Meu irmão e minha irmã, a perseverança de Paulo é a marca desse devocional de hoje e precisa inspirar a minha e a sua vida a darmos o nosso melhor, a combatermos os bons combates, a guardarmos a nossa fé, a completarmos as nossas carreiras, a irmos até o fim e, como consequência, recebermos a coroa da justiça que estará guardada para nós, que o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia. Deus te abençoe. Até a próxima devocional.